E aí, né, depois continuando aqui essa aula, quais são as características da relação de emprego? Primeira característica que nós temos é a pessoalidade, tá? Ou seja, aquela pessoa, uma pessoa física, vai prestar o serviço para você. Vamos supor, Dona Maria vai lá na sua casa, ela presta o serviço para você. Toda segunda, quarta e sexta, das 7 às 11, da 1 às 4, da 1 às 5, tá? Ela tem horário para cumprir, ela tem dias para ir à sua casa e você paga por mês. Essa é uma relação de emprego, pessoalidade. Segunda característica, não eventualidade. E eu falei isso que distingue da empregada doméstica da diarista. Por quê? A empregada doméstica, ela exerce o trabalho de forma contínua. Ela vai na sua casa, segunda, quarta e sexta, você sabe que você pode cumprir com ela nesses 3 dias da semana, tá? E você paga ela por mês. Pode uma empregada doméstica ela ir 2 vezes por semana? Pode, né? Desde que ela tenha um horário para cumprir, horário para entrar, horário para sair, ela pode sim, não tem problema nenhum, tá? O que seria a questão da diarista? A diarista, por exemplo, ela vai cumprir de forma esporádica, de forma eventual. Isso que caracteriza a questão da empregada doméstica, isso que caracteriza não, isso que diferencia a empregada doméstica da diarista. E a subordinação, porque você tem horário para cumprir, tá? Então, se você tem horário para cumprir, você tem que estar às 7 horas, você tem horário de almoço, você tem horário de saída, às vezes a gente acordou, a empregada pode ter acordado, por exemplo, com a sua patroa lá, que toda sexta-feira vai sair mais cedo, vai ter um banco de horas, não tem problema nenhum, tá? Tem uma subordinação e tem um acordo ali entre as partes, certinho? Depois nós temos a questão da onerosidade, que você vai pagar um salário para a pessoa, né? Ela trabalha e paga um salário, é uma outra característica da relação de emprego. Então, para vocês entenderem, quando a gente fala aqui nessas características pessoal, que é a primeira, a não eventual, a subordinada e a onerosa, essas são as características de uma relação de emprego. Quando falta uma dessas características, vocês vão perceber que quando falta, descaracteriza a relação de emprego. Por exemplo, se falta a questão que a gente estava comentando bastante da não eventualidade. Se falta essa questão da não eventualidade, a gente está falando o seguinte, da diarista, né? Porque a diarista, ela é eventual, tá? E a empregada doméstica, ela é contínua. Tá, se falta, por exemplo, a subordinação. Se tem lá, é pessoal, né, não eventual, tal, tá faltando a subordinação. A subordinação, a gente está falando de um trabalhador autônomo. Quando você vai lá, por exemplo, advogado, que nem a professora, um contador, né? Ele vai lá, ele tem o seu escritório, ele tem ali o seu local de atendimento, mas ele não tem uma relação de emprego, porque ele mesmo faz a hora dele, ele mesmo, um representante comercial, por exemplo, ele faz a hora dele, ele tem o horário dele. Ah, eu vou trabalhar só a segunda de manhã, na terça eu trabalho à tarde, ele faz o horário dele. Então, não tem essa subordinação. Então, perde essa característica da relação de emprego. Quando a gente fala, por exemplo, da subordinação aí, que não existe esse tipo na questão do autônomo. Depois, a questão onerosa. Por exemplo, se você presta serviço para uma entidade carente, você tem pessoalidade, você, por exemplo, não é eventual lá, tem uma subordinação porque você vai lá no horário que tem que ser feito, se pedem para você limpar uma salinha, catar, organizar alguma coisa, você vai fazer porque está fazendo um trabalho voluntário, só que ali você não recebe, tá? Você, no caso ali da questão da onerosidade, você não recebe. Então, assim, o que acontece? Quando você fala nessa questão que não recebe, não tem esse dinheiro, não recebe esse pagamento, a gente está falando de um trabalho voluntário, então não tem ali uma relação de emprego, tá bom?